Lê, é difícil voltar à rotina de aulas depois das férias, né? É verdade, Lucas. Você sabe como fazer para poupar os gastos no início do ano? E como conciliar estudos e lazer? Os nossos convidados respondem tudo isso no Papo Plural. Olá, eu sou o Lucas Ruz, acadêmico de jornalismo aqui da FAG, e estamos de volta com o Papo Plural. E na nossa primeira edição de 2014, vamos falar justamente sobre isso. Como começar o ano da melhor maneira possível. Afinal, é normal que depois das férias se leve um tempo para retomar a rotina de trabalho, estudos e também de lazer. E para conversar com a gente sobre esse assunto, estão aqui na redação da TV FAG os nossos convidados. O professor Eduardo, o diretor-geral da FAG, Sérgio De Angelis, a psicóloga Juliana, o Ricardo, que é acadêmico do último período de engenharia, a Beatriz, que está no 5º período de jornalismo, e a Annelise, que está no 1º período de jornalismo. Bom, começa agora o Papo Plural, com o tema Ano Novo, Vida Nova. E para começar o nosso papo, eu quero saber da psicóloga Juliana. Juliana, tem alguma fórmula para começar o ano da melhor maneira possível, fazendo tudo o que a gente quer fazer? Bom, na verdade não tem nenhuma fórmula que a gente pode dizer que possa haver, né? O que existe, na verdade, são perspectivas. A gente pode imaginar aqui o professor Eduardo e o professor Sérgio podem me ajudar com isso. Por exemplo, os calouros, me ajudem. Quando está para começar as aulas, eles estão doidos, vai voltar, vamos conhecer os colegas, vamos conhecer a faculdade, quem são os professores. Então, são pessoas que já vêm com uma disposição super, já vem com a bateria carregada. Aí você pega o pessoal que já está mais para frente, né? Eu falo, já vou na aula só na semana que vem. Mas, professora Juliana, é mais fácil a gente conseguir motivação para as férias do que propriamente para o início das aulas, né? Em geral, a gente nota isso nos alunos. Mas, por outro lado, tem uma coisa interessante. Depois de uma certa altura das férias, quando você já está suficientemente descansado, começa a sentir aquela vontade de retomar as atividades normais. Eu acho que os alunos podem até confirmar ou negar isso, mas a impressão que a gente dá também é que em algum momento bate o tédio, né? A rotina tranquila acaba cansando a gente, né? A gente sente saudade, sente falta daquele corre-corre, de ter que fazer trabalho, ter que entregar trabalho, estudar. E quando chega no finzinho das férias, realmente dá vontade de voltar para a aula. Aquela saudade de fazer uma prova, né? Nem tanto, né? Não chega a esse tão longe. ponto. Saudade de prova, acho que ninguém tem. Mas uma coisa interessante é o seguinte, a gente tem que se programar também, né? Porque o início do período letivo ele é sempre uma novidade, né? Mesmo para o veterano, ele se pergunta, o próximo período traz o quê? Né? Algumas coisas novas, disciplinas novas, professores e colegas também novos, diferentes, que vão trazer algumas contribuições que provavelmente vão mudar o nosso modo de pensar ou vão contribuir para o nosso crescimento de alguma maneira, né? Então essa expectativa também é interessante. E Ricardo, você que está agora no último ano da faculdade, você já pensou sobre isso e planejou sua rotina nesse ano? Bom, esse ano, como a gente está na primeira semana de aula, né, a rotina ainda de trabalho e da faculdade não está bem encaminhada, né, porque agora o último ano tem o TCC, tem estágio, então são várias coisas que também nos deixam na expectativa de iniciar o ano logo e também, também começar a planejar esses projetos, digamos, a mais que a gente tem nesse último ano, né. Eu não iniciei o planejamento, mas já tem que começar, né? Professor Sérgio, a faculdade tem algum conselho para casos como esse do Ricardo, que está no último ano, então já se preocupa com o TCC, se preocupa com o estágio, já está carregado dos outros anos da faculdade também? O que o acadêmico tem que fazer? Na verdade, a gente recomenda que a preocupação com o TCC comece no primeiro dia de aula do primeiro período, né? Por quê? Porque o TCC, por assim dizer, ele é uma espécie de resumo de tudo o que você viu no curso, né? Aquilo que chamou mais atenção, né? Uma matéria com a qual nós tivemos um pouco mais de afinidade, já é uma pista para que possamos desenvolver algum tipo de pesquisa e, quem sabe, buscar ali a temática do nosso trabalho de conclusão de curso.
eu sempre recomendo aos alunos o seguinte: façam um bom TCC. Não importa se é um artigo científico ou uma monografia. E ao final desse processo, publique isso. Mande para uma revista, mande para um evento. Aí os alunos normalmente dizem o seguinte: tá, mas eu não quero seguir carreira acadêmica, eu não quero fazer mestrado, eu não quero fazer doutorado. Só que quando você vai se apresentar no emprego, junto com você às vezes vão mais 20 ou 30 colegas seus. E às vezes desses 20 ou 30 colegas você é o único que tem um artigo publicado num evento, numa revista. E às vezes o teu próprio entrevistador, que é formado na mesma área, também não tem. E às vezes isso pode ser o fato de você conseguir aquele emprego ou não. Eu penso muito sobre o TCC. O que é angustiante talvez não seja nem só o TCC. Eu fico pensando que é o último ano que você está na faculdade. É a última vez que você está protegido pela instituição. O ano que vem você vai ser engenheiro. A sua vida inteira você foi estudante. A tua identidade é essa. A partir do ano que vem, quando você for preencher, quando você for preencher o questionário das Casas Bahia, você não vai ser mais estudante, não, você vai ser engenheiro civil. E isso tem um peso de responsabilidade que, quando a gente está nos primeiros períodos, a gente não pensa, depois do segundo ano a gente não... Agora, quando chega no último ano, que a gente vai ter que realmente assumir a escolha que fez, assumir a nossa posição, você vai ter que trabalhar. A gente comenta entre alguns professores que existe uma síndrome, né? A síndrome do último ano. É quando o aluno se dá conta de tudo isso, Juliana, e chega à seguinte conclusão: meu Deus do céu, ano que vem eu estou no mercado de trabalho e não me sinto preparado para enfrentá-lo. E a primeira reação dele é dizer o seguinte: eu não aprendi nada até agora. Meu Deus, o que eu fiquei fazendo aqui? A instituição não me deu as ferramentas de que eu preciso. É a hora que a gente diz para ele: calma, põe os pés no chão, você está preparado, você está inseguro. É uma outra situação, você tem as ferramentas, ponha o pé no chão, né? E encare o desafio do mercado de trabalho. Você tem uma sensação de que a sua identidade vai mudar de uma hora para outra, que você tem que virar adulto agora. Não é sensação. É verdade. Que você tem que se tornar um adulto e que você não está preparado para isso, que você queria ficar mais em casa, no aconchego, nessa segurança que a faculdade passa, né? E Annelise, você já se formou em publicidade e propaganda e agora está começando a faculdade de jornalismo. Como que você se planejou nessa rotina dessa faculdade nova nesse ano? Bom, na verdade eu tinha já a ideia de como é que ia ser, não era aquela coisa tão surpreendente como a Juliana falou, de chegar e como é que vai ser, o que vai acontecer, então eu já vim mais calma, já sabia como é que ia ser. Estou cursando agora em 3 períodos diferentes, então eu tenho 3 turmas, vou ter horário. Você é uma caloura experiente, né? Uma caloura, não exatamente você caloura. Não conta. Você não é mais caloura. ou menos. Então, eu já tinha ideia de como é que ia ser, já imaginava como é que ia ser a correria, já imaginava os estágios. Já estava preparada, não foi aquele planejamento sem experiência, já foi uma coisa que eu imaginava que ia provavelmente fazer estágio à tarde, vir para a faculdade à noite, como é que ia ser, como é que são os professores, já conheço a maioria. Então foi bem tranquilo, já tinha em mente como ia ser mesmo.